Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Bom dia a todos. O artigo 31 da Constituição da República estabelece que compete à Câmara Municipal realizar a fiscalização do município mediante um sistema denominado controle externo. De forma resumida, esse controle é realizado pela Câmara Municipal com auxílio de um órgão técnico denominado Tribunal de Contas. A cada ano, os auditores do Tribunal de Contas coletam informações sobre a administração do município e elaboram um relatório. O relatório é julgado pelo próprio Tribunal de Contas após ampla defesa do interessado, no caso, o prefeito municipal auditado. O resultado desse processo é denominado parecer prévio. O parecer prévio é encaminhado à Câmara Municipal, a quem compete confirmá-lo ou rejeitá-lo. Ao confirmar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, o plenário da Câmara fará nada mais, nada menos que julgar as contas do prefeito municipal. Em última instância, na esfera político-administrativa. É justamente para isso que a Câmara Municipal reúne-se na manhã desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2017. Nessa sessão serão julgadas as contas do prefeito municipal de Taubaté referente ao exercício de 2013, por meio do acolhimento ou rejeição do parecer prévio favorável, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para que não pairem dúvidas sobre a forma de deliberação, relembro aqui o que diz a Constituição da República no parágrafo 2º do artigo 31. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Dessa forma, o parecer prévio que o Tribunal de Contas emitiu é favorável às contas do prefeito municipal. Só deixará de prevalecer se 13 dos vereadores votarem sim ao projeto de decreto legislativo, que será colocado em votação ao final dos trabalhos. Solicita ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Senhores vereadores, vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Bonerge. Presente. Vereador Dentinho. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereadora Gorete. Presente. Vereador Guará Filho. Presente. Vereador Gessé Silva. Presente. Vereador João Vidal. Está ausente. Vereador Bilili. Presente. Vereadora Lorene. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Está aqui? Está presente? Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Noilton Ramos. Até o momento não está, está ausente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Vanoni. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Rodson Lima Bob. Presente. Vereadora Vivi da Rádio. Presente. 17 vereadores presentes, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas Carboni. Eu vou fazer uma sugestão a essa sessão, que os encaminhamentos de votos, a gente possa votar primeiro a questão das contas, inclusive indicação do vereador Alexandre Vilela, sugestão, e depois que a gente possa fazer os encaminhamentos depois da votação. Então, sugerir aos senhores vereadores que nós possamos votar as contas do prefeito e depois cada vereador que se sentir à vontade e quiser fazer a sua colocação, pode fazer a sua colocação depois, suas ponderações depois. Essa é a minha sugestão, senhor presidente. Então a gente vota primeiro as contas do prefeito e depois os vereadores que quiserem fazer suas ponderações, fazem suas ponderações. Uma sugestão, senhor presidente. Vereador Douglas Carboni, embora o seu pedido seja regimental, mas não poderá ser aceito porque as contas do prefeito não pode ser feito em encaminhamento de voto, pode ser apenas ser discutido. Então, vou abrir a discussão para os vereadores que queiram se inscrever. O que ele está falando é para, na verdade, haver justificativa. Justificativa tem.
Também não? Também não tem justificativa. Tá bom? Os vereadores que queiram discutir, por favor, falem ao microfone. Em discussão? Lorene. Lorene. Digão. Digão. Carbone. Carbone. Nunes. Nunes. Mais algum vereador? Guará Filho. Guará Filho. Vereadora Gorete. Vereadora Gorete. Mais algum vereador? Está encerrada, então, as inscrições para a discussão. Primeira vereadora inscrita, vereadora Lorene. Bom dia. Alô. Bom dia a todas e todos que nos acompanham, aos colegas vereadores e vereadoras e a população de Taubaté, que hoje acompanha uma sessão em que a gente vota e discute as contas, do prefeito municipal de Taubaté do ano de 2013 e 2014. Então, para vocês que nos assistem, a gente está aqui para avaliar o orçamento, a execução orçamentária, aquela tecla em que eu sempre gosto de bater, o dinheiro da cidade, como as coisas são feitas, os serviços públicos são prestados, como são pagados os funcionários pagos, os funcionários públicos, é com recurso do dinheiro, do tributo da população, cada comida que você come, cada roupa que a gente compra no mercado, nas lojas de Taubaté, os impostos que nós pagamos, o IPTU, todos esses impostos, essas taxas, elas vão para o governo, algumas vão direto para o governo federal, outras são impostos estaduais, alguns diretos municipais, como é o caso do IPTU, é feita ali uma cesta de impostos, e redistribuído depois de uma forma, conforme o pacto federativo previsto na Constituição de 88 do nosso país. Cada ente, e os entes são a União, os 26 estados e o Distrito Federal, e os 5.570 municípios recebem aí uma parcela desses recursos. E com esses recursos é formado o orçamento, da União, do Estado e, no caso, dos municípios e do município de Taubaté. E esse dinheiro que é da população não é do prefeito, não é de alguma pessoa, porque tem gente que ainda acha que o dinheiro é do prefeito, Então é importante a gente fazer esse papel de instruir, de disseminar vocês que nos acompanham. E o prefeito, ele tem que gastar esse recurso executando os serviços públicos, muitos deles e a grande maioria conforme a lei manda. Então tem um percentual que o prefeito é obrigado a gastar com educação, tem um percentual que o prefeito é obrigado a gastar com saúde, certo? E aí os vereadores, eles têm por função prioritária fazer leis no município e fiscalizar os gastos do prefeito municipal. Se está gastando bem o nosso dinheiro, de uma forma eficiente, com qualidade, gerando mais resultados com menos recursos, é o que se espera, E aí há também instituições como os tribunais de contas que fazem a avaliação dessas contas. Se o prefeito está gastando direito, com qualidade, dentro da legalidade. E esse tribunal de contas, ele tem, eu já falei aqui em algumas outras sessões, funcionários técnicos formados, capacitados para avaliar essas contas. Eles são servidores de carreira. Então, quando em outras oportunidades a gente vem aqui defender o funcionário público, porque muitas vezes as pessoas têm preconceitos com a situação do funcionário público no país como um todo, e aqui em Taubaté não é diferente, a gente defende sim funcionários de carreira, servidores concursados. Eles são importantes porque eles só têm compromisso
compromisso com a cidade, com aquilo para que eles prestam serviço, né? Com o emprego deles e com a função que eles têm que exercer. Fosse um cargo de confiança, que pode ser nomeado e desnomeado de acordo com a vontade do gestor, né? Do contratante, do político, no caso, imagina se um servidor, ele daria reprovação nas contas de um prefeito. Se ele pudesse ser mandado embora, ele nunca reprovaria, né? Vou reprovar as contas de alguém e vou ser mandado embora por aquele meu chefe. Como é que eu reprovo as contas do chefe? Então, estou fazendo toda essa introdução para tentar trazer de forma educativa para a população que nos acompanha, que é feito um parecer, então, por este Tribunal de Contas, pelos técnicos que avaliam, mas, infelizmente, na estrutura do país, como a forma como as coisas são feitas, o voto final, ele é de um cargo que é político. Então, os técnicos avaliam as contas, vão lá, puxam o contrato, vêm até a prefeitura, né, vereador Guará acompanha, audita, analisa as contas tecnicamente e fala lá, encaminha para o conselheiro do Tribunal de Contas. Olha, este é o meu relatório. E o conselheiro, ele às vezes é ex-deputado, é o pessoal do direito, que é indicado, né, pelo governo do estado para ocupar aquele cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do estado. E aí ele dá o voto final. Infelizmente, essa pessoa não é uma pessoa concursada de carreira ali, né? Ela é nomeada. E como eu já expliquei para vocês, por ser nomeada, às vezes alguns interesses, benefícios podem acontecer nessa relação que é um pouco perversa, né? Com relação às contas agora, vindo para 2013 e 2014 de Taubaté, eu estou dando aqui o meu encaminhamento de voto, que será contrário às contas do prefeito do ano de 2013 e será favorável às contas do prefeito no ano de 2014. Isso porque no ano de 2013 nós temos uma série de apontamentos, antes inclusive desta sessão em que a gente vai votar aqui na Câmara Municipal, eu representei ao Ministério Público alguns apontamentos dessas contas de 2013 que foram bastante falhas, tá? E por que falhas? Porque são incondizentes com a lei, por falta de planejamento, de transparência, de responsabilidade, né? Conforme manda uma lei que é chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vou citar aqui para vocês que nos acompanham alguns dos descumprimentos das metas fiscais, descumprimento da lei, que o prefeito de Taubaté, no ano de 2013, foi o seu primeiro ano de mandato, né? Ele descumpriu muitas normas aí da responsabilidade. E alguns exemplos de descumprimentos de metas foram um programa lá chamado Atenção Básica no Orçamento. A ação: construir, ampliar e reformar unidades de saúde. A quantidade estimada, a meta, 1.509 metros quadrados de ampliação e reforma de unidade de saúde, estava previsto no orçamento. Realizado, 0. Então, não realizou nenhum metro quadrado do que estava previsto. Média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, mesma coisa. Construção, ampliação e reforma de unidades ambulatoriais e emergenciais. 1.300 metros quadrados eram previstos, realizado, 0. Vigilância em saúde, mesma coisa, idem a mesma ação. Quantidade estimada, 290 metros quadrados, realizado, 0 no ano de 2013. Difusão cultural. A unidade estimada, 1, construção, ampliação e reforma, realizado, 0. Atenção à criança e adolescente, construção, ampliação e reforma de Ametras, 470 metros quadrados previstos, realizado, 0. Assistência à população carente, mesma coisa, construção, ampliação e reforma de unidades sociais. Previsão, 400 metros quadrados, realizado, 0. Atenção ao idoso, centro de referência ao idoso, estava previsto em 2013. Quantidade estimada, 150 metros quadrados, no ano de 2013, realizado, 0. Cidade limpa, construção de imóvel para reciclagem, 300 metros quadrados. Previstos, realizado, 0, não realizou. E é agora, no ano de 2016, num segundo mandato, em que está iniciando aí a partir de junho um trabalho de coleta seletiva, não necessariamente com a construção prevista. E por que isso é importante, gente? Porque o orçamento, é quando a gente sobe aqui para dizer, e eu como cidadã venho desde 2011 nessa Câmara participar das audiências do orçamento para dizer que ele é uma peça de ficção.
porque ele não planeja de verdade. Porque a cidade de Taubaté não tem, historicamente, e não é só um problema de Taubaté, é um problema das cidades, do país, mas não importa, porque nós estamos aqui para falar de Taubaté, porque nós queremos uma cidade melhor, porque ela tem potencial para ser melhor para a nossa população, e para isso ela precisa de ferramentas de gestão, de qualidade, precisa planejar de verdade, precisa ter um orçamento que fale verdadeiramente que naquele ano eu pretendo fazer a obra da Avenida Timbó, do Córrego do Judeu, naquele ano verdadeiramente eu pretendo recapear tantos metros ou quilômetros de asfalto, de malha asfáltica. Isso precisa ser de verdade. A gente não pode fingir que coloca no orçamento que eu vou fazer aquilo, chega no final não realiza. O que acontece? O Tribunal de Contas aponta a parte técnica do Tribunal de Contas, né? Sem considerar o voto político final do relator. Então, isso são inconsistências das contas do prefeito de 2013. Também teve uma inconsistência apontada com relação à cobrança de dívida. Isso causa dano ao erário público, tá? A Taubaté perdeu, no ano de 2013, R$463 mil, porque é dívida prescrita. Isso mostra falta de capacidade de gestão da sua dívida. Não cobrou as dívidas, prescreveu e o município perdeu R$460 mil. Vocês, mães em casa, onde faltam vagas nas creches, são quase 1.000 aí a demanda reprimida. A demanda reprimida de habitação na cidade. Pensa que do dinheiro de vocês foi perdido R$460 mil, porque por ingerência, por incapacidade eficiente de gestão, o município não cobrou essa dívida. Uma das pessoas que tem dívida no município, nessa dívida ativa, é o senhor José Bernardo Ortiz, ex-prefeito do município. Tem uma dívida de R$70 mil com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Isso faz parte de gestão. Gestão precisa ter planejamento verdadeiro, falar sinceramente com as pessoas. Neste ano, eu vou ter capacidade de fazer isso e aquilo. Não vou ter capacidade de fazer aquilo outro. Aquilo vai entrar no próximo orçamento. E melhor ainda, deveria discutir com a população, através de um orçamento que fosse participativo, democrático, que ouvisse as pessoas por região. A prioridade da Gurilândia naquele ano é tal. Dá para fazer? Dá. Está incluído no orçamento? Vai fazer. A prioridade do Parque Aeroporto naquele ano é X. Ouve a população tem que discutir. Isso é cidadania, isso é empoderamento. A gente melhora a cidade, as pessoas passam a entender que o recurso público, às vezes, ele é escasso diante das demandas, mas há demandas que são prioridades e outras que não são. E a gente precisa fazer isso de forma verdadeira e não de forma politiqueira, em que a gente vai na campanha eleitoral e fala que vai fazer tudo e não consegue fazer depois. Não consegue porque não fala a verdade para a população. Vocês que nos acompanham aqui no plenário, parabéns e obrigado por estarem aqui. A gente precisa tratar com verdade o recurso e o orçamento público. Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer. Fale a verdade com a população, planeje e aí dá para fazer. E melhor ainda, se o planejamento for participativo e ouvir as pessoas. Continuando nas ilegalidades das contas de 2013, teve uma inexigibilidade de licitação, uma das que eu apontei para o Ministério Público, né? A empresa Helder Gonçalves de Miranda, que fez o evento Taubaté Jazz and Blues, custou cerca de 260 mil e depois o próprio secretário de Cultura alegou em entrevista registrada em jornal que, não, o custo é esse mesmo, 20 mil reais. Né? Então ele alegou e tem isso registrado nos jornais e tudo mais, é esse mesmo, seria 20 mil reais e foi pago pela prefeitura para a realização do festival, o show, 200 mil reais, dinheiro da população, dinheiro que podia ser, a empresa é Helder Gonçalves de Miranda. Secretário, eu não me recordo na época, Cláudio Marques talvez, 2013. Gasto com combustível, incompatível com o número de veículos da prefeitura, folha número 97 do parecer. Então, a prefeitura de Taubaté gasta mais em combustível do que o número de carros que existe da prefeitura de Taubaté, tá? Em 2013, isso nas contas. Favorecimento de licitação foi tratado de forma apartada também, da empresa Amabile. Essa empresa venceu 17 processos licitatórios, com indício de favorecimento no valor de R$2 milhões. População de Taubaté, estamos falando do seu, do meu,
do nosso dinheiro que compõe o orçamento da cidade, que deveria ser gasto com qualidade, porque gasto com qualidade dava para dar mais subsídio para o transporte, para não aumentar a tarifa do ônibus, que tem serviço ruim, dava para dar o reajuste devido ao funcionário público, dava para melhorar a qualidade do serviço, porque a gente não quer só ver prédio e prédio com reforma, que vai lá, passa 3 meses da primeira chuva goteira. Escolas que eu estou indo visitar, as de educação infantil estão muito boas, reformadas recentemente, mas algumas eu já estou começando a ver e ninguém me contou, porque eu vou nas escolas toda semana, com o piso explodindo, vulcanizando. Qualidade do gasto público, contrata a empresa que vai fazer o serviço mal, com materiais de má qualidade, isso é ineficiência. Na sua casa, na nossa casa, a gente busca gastar o dinheiro da melhor forma possível. A gente quer fazer uma viagem no ano, a gente quer ousar, passear, comprar um carro novo, a gente se planeja. Planeja com verdade, adianta eu planejar de mentirinha? Falar que eu vou ter dinheiro para comprar uma Lamborghini, sendo que eu não vou conseguir, vou comprar um golzinho? Mentira, bom exemplo. Obrigado, vereador Guará. Então a gente tem que falar a verdade com a população e assim a gente faz gestão de verdade e assim a gente avança. Já para finalizar, essas são basicamente as minhas justificativas. Tem uma série de coisas que o relatório ainda aponta: loteamento, número de casas que deveriam ter sido construídas no loteamento do Parque Ipanema, outras casas que deveriam ter sido construídas no São Gonçalo, estavam previstas no orçamento, não foram realizadas. E aí o pagamento aí da UDESP, constando, havia sido realizado pagamento de 67% do valor total contratado de empresas que foram contratadas para fazer essas reformas e construções e não fizeram. A UDESP foi lá, esses pareceristas técnicos que eu falei para vocês, olham o contrato, vão no lugar ver se a obra foi realizada, se foi feito. Não foi. E aí, para encerrar, esse é o meu encaminhamento de voto, contrário às contas de 2013, favoráveis às contas de 2014. Porque ainda que a gente compare cidade com outras e acha que a gente está muito bem, não é assim que as coisas têm que ser. A gente tem que comparar com quem está melhor ainda, porque a gente não tem que comparar com quem está ruim. Mas Taubaté é muito bom, dá para avançar muito mais, porque a gente tem recurso para isso, Taubaté merece mais, Taubaté pode mais. Muito obrigada, são essas as minhas considerações. Próximo vereador inscrito, o vereador Digão. Senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, telespectadores da Câmara, uma boa tarde, bom dia a todos, né? Acostumado a falar tarde, mas venho aqui falar sobre a questão das contas do prefeito, 2013, que no meu entendimento é o orçamento do ex-prefeito Roberto Peixoto ainda, a tragédia do governo Roberto Peixoto, né, vereadora Graça, mas faz parte da vida pública. E eu segui o mesmo critério que eu venho seguindo nas últimas contas. Quando tem apontamentos que são rejeitados pelo Tribunal de Contas, eu mantenho também o posicionamento de votar contrariamente, juntamente com o mesmo tribunal. Nesse caso, as contas aprovadas, apontadas favoravelmente pelo tribunal, também vou manter meu posicionamento de manter as contas do prefeito aprovadas, mantendo um critério adotado que desde 2009 a gente vem aqui julgando algumas contas e mantendo o nosso posicionamento com muita seriedade. Vejo que o orçamento de 2013, o primeiro administrador, é uma situação difícil, uma situação complicada, porque você tem que acertar as contas públicas de um governo que deixou a herança para que você possa julgar e possa trabalhar com orçamento que não foi você que fez. Então, nós entendemos que, realmente, o ano 2013 para o município de Taubaté foi um ano difícil, um ano complicado, porque nós tínhamos aí uma dívida acumulada durante os anos bem grande, os prédios públicos todos socateados, então não existia prioridade, existia uma cidade a ser construída, depois do anti-tsunami chamada Roberto Pereira Peixoto, onde destruiu o município de Taubaté durante os últimos anos. E falo isso porque nós participamos diretamente aqui do mandato e vimos com os próprios olhos o que vinha acontecendo aqui no município de Taubaté. Então,
Os meus apontamentos aqui são simples, mas pertinentes, devido a acreditar que em 2013 a Prefeitura Municipal de Taubaté realmente teve que passar por situações difíceis, delicadas na parte econômica, mas acredito que conseguiu superar algumas tragédias acumuladas durante o ano. Então eu venho aqui votar favoravelmente as contas, seguindo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por ser um órgão técnico, e mantendo o meu posicionamento em contas anteriores. Favorável ao Tribunal de Contas, também favorável ao prefeito municipal de Taubaté, José Bernardo Ortiz Júnior. Próximo vereador inscrito, o vereador Douglas Carboni. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Ouvi atentamente a fala da vereadora Lorene, dizer, vereadora, que o prefeito, ele executou o orçamento aprovado em 2012 pelo prefeito anterior, né? Que era o Roberto Peixoto, e que vendia ilusões para a população. Quando a vereadora Lorene colocou a situação das casas de São Gonçalo, foi o prefeito Ortiz Júnior que terminou aquilo. Porque o Peixoto, esse prefeito Roberto Peixoto, vendeu uma ilusão para aquela população que queria uma casa. A vereadora Graça atua muito no São Gonçalo, sabe que teve uma demanda muito grande lá no sentido dessas casas. E, infelizmente, o exercício desse orçamento foi praticado pelo prefeito Ortiz Júnior no ano seguinte, com muitas falhas. Tanto que esta casa, o vereador Digão falou aqui, esta casa reprovou as contas do ex-prefeito Roberto Peixoto e deu parecer, inclusive, favorável ao Tribunal de Contas a outras contas, mas no sentido de que acompanhar cada item. Quando a vereadora Lorene traz essa situação, por exemplo, da gasolina, nós tínhamos um problema mais sério, vereadora. Tinha um problema de pneu. Uma empresa que vendia, a mesma empresa que vendia gás, ela vendia pneu para a Prefeitura de Taubaté. Ela conseguia fazer isso. Eu não sei como que ela conseguia, mas ela conseguia fazer isso, né? Vereadora Graça, por favor. Obrigado, vereador. Não, ela não vendia só pneus, né, como gasolina, e vendia uma série de produtos que, se estarmos aqui, ninguém vai acreditar. Mas realmente é o que Vossa Excelência está falando, tem toda a razão. Não tem como o prefeito Ortiz Júnior assumir em 2013, diante da situação do caos que estávamos aqui. Eu, como participei da outra legislatura também, na época do Roberto Peixoto, nós vimos, por isso, a não aprovação das contas do ex-prefeito Roberto Peixoto, e também acredito da aprovação do prefeito atual, porque como vai executar um orçamento que foi planejado na gestão anterior? Então, realmente tem que ser vista e tem que ser falada a verdade. O orçamento foi planejado em 2012. Em 2013 foi mudado o prefeito e é impossível, diante da circunstância, cumprir o que planejou em 2012. Até porque as prioridades de governo que o ex-prefeito Roberto Peixoto tinha eram outras, e este governo tem uma outra prioridade. Então, é bom a gente ficar claro essa situação para a população. Os apontamentos do Tribunal de Contas colocados pelos técnicos é para corrigir certas situações dentro desse orçamento, que muitas vezes a prefeitura acha que vai arrecadar o que aconteceu agora no orçamento de 2016, 2015 para 2016, com a entrada do CAF. A prefeitura achava que o CAF seria já aprovado e entrar no orçamento dela os 300 milhões de reais. Não aconteceu. Então, e a arrecadação, pelo contrário, a arrecadação caiu do município, né? Como várias prefeituras do país não estão conseguindo pagar as folhas de pagamento, honrar os pagamentos dos funcionários. Então, quero aqui registrar, parabenizar o prefeito municipal no ano de 2013, que pegou sim a prefeitura quebrada, abandonada,
Prova disso que a Câmara de Taubaté, o número de demanda que tinha aquele ano, vereador Diego, presidente, 2013, era muito grande. Né? Essas ferramentas públicas que a gente tem em Taubaté hoje, a UPA Santa Helena, a UPA San Marino, a reforma dos postos de saúde que ocorreram, e outras demandas, por exemplo, com unidade de educação infantil, que é um problema sério. Eu tenho ido visitar, vereador Diego, eu já visitei 6 unidades de educação infantil. E hoje a demanda que a gente tem para berçário é muito grande ainda no município, mas o prefeito está fazendo 9 unidades de educação infantil, vai garantir até o final do ano. Por sinal, prefeito, parabéns, creche linda. Vamos colocar creche para a população nos entender. Linda, linda. Eu fui lá no Fazendinha, cobrava muito essa questão da unidade de educação infantil do Três Marias, ali no Mantiqueira também. A gente vê uma unidade, o vereador Digão atua muito naquela região. É muito importante essa ferramenta pública realmente ir para a população. Então, uma parte, Vossa Excelência. Inclusive, vereador Vi, só para concluir meu raciocínio, uma telha térmica, isolante inclusive de som, é uma coisa inédita, nunca vi isso, então muito, muito bacana. E essas ferramentas públicas têm que ir para a população. Vereadora Vivi, por favor. Eu só queria colocar aqui, já deixando, continuando a fala de Vossa Excelência, que o prefeito Ortiz Júnior foi o único prefeito, inclusive ele lançou, né, aqui no estado de São Paulo, que adotou a ideia dos 40% de ajuda de entrada ao FDE, e com isso a gente vai contemplar mais 2 bairros na cidade de Taubaté, que é o bairro do Bardã e Estiva, que também serão contemplados com creche. Então foi o único prefeito que aceitou, tá, e que teve essa visão na educação para que conseguisse a gente adquirir mais 2 creches para cá. Outros prefeitos gostaram da ideia e agora estão adquirindo também. Parabéns, vereadora Vivi. Só para encerrar, senhor presidente, mas infelizmente o exercício de 2013, vereador Alexandre, era um orçamento do ex-prefeito Roberto Peixoto, que vendia ilusões, né? Vendia que ia resolver os problemas e, na verdade, a gente sabe muito bem que quase não saiu do lugar. Então, só para registrar isso, o exercício de 2013 era um exercício do orçamento aprovado em 2012, e que, se alguém hoje, por exemplo, pega um recurso público, deixa para o outro executar de uma forma que não era a prioridade. A prioridade para o prefeito Ortiz Júnior foi resolver o problema da área de saúde, resolver o problema da área de educação infantil, e que ainda há muito a se fazer. Né? Então, as prioridades do vice-prefeito Roberto Peixoto eram outras. Só agradeço, vereador Alexandre. Uma parte, rapidamente, vereador. Isso é ponderação, isso é saber que realmente as coisas funcionam dessa maneira. Quando em 2008, Vossa Excelência vereador, e eu votei favoravelmente a aprovação naquele ano das contas do prefeito Roberto Peixoto, que era o primeiro ano dele, porque o tribunal apontou a dívida de precatórios da antiga gestão. Então, para mim, não seria justo votar uma coisa que a antiga gestão vinha já com precatórios. Então, agora é a mesma coisa, como Vossa Excelência falou. O prefeito Ortiz Júnior herdou uma herança ruim do passado, colocou a casa em ordem, então, portanto, né, não há porquê, né, como o Tribunal de Contas coloca, ser reprovado as contas. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas considerações. Próximo vereador inscrito, vereador Nunes Coelho. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, hoje, dia 15 de maio de 2017, aonde está sendo realizada esta sessão para aprovação ou não das contas do senhor prefeito. Às vezes eu escuto, às vezes eu fico ouvindo as pessoas falar, algumas comparações. Existe 2 cegos, senhores vereadores e vereadoras e a população. Existe aquele cego que não vê, mas o verdadeiro cego é aquele que está vendo e não quer enxergar.
meu querido Janils, o verdadeiro cego é aquele que está vendo e não quer enxergar. Nessa eleição de 2016, eu não votei para o Júnior. E ele sabe disso. Mas foi uma decisão política minha. E como agora também a votação dessas contas é uma decisão política dos nobres vereadores. Não é técnica, é política. Dizer que a cidade não avançou, dizer que a cidade continua parada, é ser cego de verdade. O orçamento público é diferente do orçamento privado. Por exemplo, eu vim da iniciativa privada. Se eu vendo um caminhão de açúcar, vamos dizer, eu sei que no fim do mês eu vou receber aquele valor do caminhão de açúcar que eu vendi. Agora, o orçamento público é uma previsão. Por quê? Porque o gestor público administra aquilo que não é dele. Ele administra o que as pessoas vão pagar. As pessoas vão dizer, vai recolher tanto de IPTU, vai recolher tanto do imposto. Só que às vezes a pessoa não paga. Atrasa. Então ele faz uma previsão do que ele vai gastar e do que ele vai arrecadar. E às vezes, aquela previsão que ele vai arrecadar, ele não consegue fazer aquela arrecadação. Às vezes algumas coisas tem que... Nós tivemos inclusive em 2013 uma previsão de um orçamento, e quando chegou as épocas da chuva, estourou uma canalização aqui próximo ali da Juxteve, que o prefeito, se não me engano, ficou mais de R$1 milhão, que isso não estava previsto, que ia ter que gastar aquele valor. Então você faz uma previsão, mas no percurso acontece uma fatalidade que o prefeito vai ter que, desculpa a minha expressão, vai ter que rebolar, fazer milagre. Em 2013, eu sou testemunha e prova que o senhor prefeito, olha, você não imagina como ele pegou a prefeitura. Então dizer que porque é isso na creche. Por exemplo, lá no orçamento não está escrito quantas crianças vai nascer para colocar na creche. Não está, minha querida vereadora Lorene, dizer, tantas meninas vão ficar grávidas, então o ano que vem vai ser tantas crianças vai aparecer aqui na cidade para poder ter vaga de criança. Vai aumentar mesmo. E se for gêmea, que não, piora mais ainda. Inclusive a nossa cidade aqui, o que tem de mulher que tem bebê gêmeos. Então é complicado. Aí o prefeito faz vamos construir uma creche. Aí aparece o ano que vem aparece um monte de criança. Aí, meu amigo, já imaginou se apareceu umas 10 grávidas, que nem aquela que tinha aí, que teve aí esses tempos? Meu amigo, haja creche. Haja creche. Então existem algumas coisas que a gente tem que ser justo. A coisa que mais me deixa indignado é a injustiça. A coisa que me deixa mais indignado é a injustiça. Então a gente tem que ser justo no que a gente fala. Então, e eu estou apoiando essa administração. Sempre apoiei. As pessoas confundem o apoio político com o apoio à administração. Eu sempre apoiei o prefeito, a administração dele. Não apoiei agora, em 2016, politicamente, numa campanha eleitoral. Mas administrativamente eu sempre apoiei e vou apoiar. Enquanto estiver andando do jeito que está, que eu estou vendo que está andando bem. Então, aqui está
para ser votado aí a aprovação das contas de 2013. E terá todo o meu apoio e sempre terá desta forma. Senhor presidente, eram essas minhas considerações, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Guará Filho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas vereadores, munícipes aqui presentes. Essa votação é importante para o município de Taubaté, muito porque a gente precisa deixar um pouco mais claro aqui a situação de como o prefeito Ortiz Júnior encontrou a cidade de Taubaté. Às vezes a gente, quando vê a cidade caminhando, a cidade progredindo, né? Tem muito que se fazer, sim, em Taubaté. Ninguém sobe aqui na tribuna para falar, Taubaté está linda, maravilhosa. Taubaté é um mar de rosas. Negativo, Taubaté tem muito que avançar ainda. Só que o prefeito mostrou que teve peito para enfrentar os principais gargalos da cidade de Taubaté. E em 2013, a gente tem que deixar aqui, estava conversando com a colega vereadora Graça, a gente tem que deixar registrado aqui nessa casa que o orçamento que o prefeito executou em 2013 foi planejado pelo prefeito Roberto Peixoto, que causou todos os transtornos possíveis e imaginários para a cidade de Taubaté, não precisa ser recordado aqui nessa casa de leis. Então, eu me lembro muito bem, no início de 2013, que a prefeitura de Taubaté nem CND tinha. A prefeitura de Taubaté tinha um nome, pode-se dizer, no Serasa, devia, era uma vergonha. Não tinha as contas em dia, estava estourado de tudo quanto é forma, lei de responsabilidade fiscal. Então, coitada, Taubaté era uma cidade devedora, uma cidade da qual o taubatiano, infelizmente, a hora que via as notícias, se envergonhava. Hoje não, hoje Taubaté tem orgulho, hoje o taubatiano tem orgulho de ser Taubaté, eu tenho orgulho de ser Taubaté, vereador Alexandre Vilela. O senhor, tenho certeza que tem também. E, sem dúvida alguma, a cidade vem avançando. Então, dizer que o prefeito, não quero me estender, eu acho que a Lorene foi bem minuciosa na explicação orçamentária, sempre muito didática, muito inteligente. Os vereadores também, vereador Douglas Carbone, soube interpretar também a posição do governo. O vereador Digão também se posicionou de forma coerente aqui. Eu também acho que o Tribunal de Contas é o órgão aí técnico e veio recomendando a aprovação das contas do prefeito. Então, quem somos nós aqui para rejeitá-las? Eu sei que a votação aqui é política, mas a política também tem que ser envolta de uma coerência técnica e tem que ter um embasamento. Então, fica aqui também o meu voto favorável, só para deixar registrado que a execução orçamentária foi sim do prefeito Ortiz Júnior, mas como você vai executar uma coisa que você previu se você não tem dinheiro, se você não tem crédito, se você não tem receita para isso? Então, realmente ficou muito restrita. Nós vamos falar sobre as contas aqui ainda de 2014, mais à frente, e aí sim, um orçamento planejado pelo prefeito em 2013, executado em 2014, e nós vamos ver a diferença que já aconteceu no orçamento aqui na cidade de Taubaté. Então, quero agradecer aos nobres colegas, desejar um bom dia aos telespectadores da TV Câmara e dizer que a gente vota favorável às contas de 2013. Próxima vereadora inscrita, vereadora Gorete. Senhor presidente, nobres pares, munícipes que nos acompanham, telespectadores, eu vim fazer uso da palavra e serei breve, porque, lógico, meu voto estou encaminhando favoravelmente, seguindo aqui o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas. Como foi falado pelos colegas aí, a dificuldade do que vinha já, né, se prevendo por parte do nosso querido antecessor
prefeito Roberto Peixoto. E o atual prefeito realmente pegou uma situação complicada, que eu acredito que daqui a alguns anos estaremos aprovando as contas desse ano, 2017. Nós estamos com dificuldades também. A previsão de arrecadação é uma, né? E eu acredito que não estamos conseguindo, a prefeitura não vai ter a previsão, não vai atingir. A crise que nós estamos enfrentando é muito séria, então, evidentemente que vai refletir lá na frente. O nosso prefeito atual, quem acompanha o trabalho dele, como foi dito por algum vereador, é só quem não quer ver, né? Acho que foi o vereador Nunes que colocou. Então, nós temos aí várias construções, realizações e, acima de tudo, temos que o Tribunal de Contas deu parecer favorável. Então, que é um parecer técnico. Contra fatos, não há argumentos. Votarei favorável e parabenizar aí o líder do prefeito que fez as suas colocações muito boas, muito inteligentes, e faço as minhas palavras, a palavra do nosso líder aí e dos que nos antecederam. Votarei, sim, favorável e espero que seja por parte de todos os vereadores. Muito obrigada. Encerrada a discussão, vamos ao processo de votação. Conforme o inciso 5º do artigo 224 do Regimento Interno, repito que não há encaminhamento de voto e passamos à deliberação. Será submetido à deliberação o projeto de decreto legislativo número 18 de 2017. A votação será nominal e o presidente tem direito a voto. Peço que os vereadores fiquem atentos, que é o seguinte: os vereadores que não quiserem aprovar as contas do prefeito devem responder não. E os vereadores que quiserem rejeitar as contas, os vereadores que quiserem aprovar as contas do prefeito devem responder não. E os vereadores que quiserem rejeitar as contas do prefeito devem responder sim. Alguma dúvida? Então, não havendo nenhuma dúvida, senhor secretário, faça a verificação da presença. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Bonerge. Presente. Vereador Dentinho. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereadora Goretti. Presente. Vereador Guará Filho. Presente. Vereador Gessé Silva. Presente. Vereador João Vidal. Ausente. Vereador Bilili. Presente. Vereadora Lorene. Presente. Vereadora Graça. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Noilton Ramos. Ausente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Orestes Vanoni. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Rodson Lima Bob. Presente. Vereadora Vivida Rádio. Presente. 17 vereadores presentes, senhor presidente. Verificada a existência de quórum mínimo para deliberar, senhor secretário, leia, por favor, o artigo 1º do projeto de decreto. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do prefeito municipal de Taubaté referentes ao exercício de 2013. Passamos ao processo de votação. Vereador Alexandre Vilela. Não. Vereador Bonerge. Não. Vereador Dentinho. Não. Vereador Diego Fonseca. Não. Vereador Douglas Carboni, não.
Vereadora Goretti. Não. Vereador Guará Filho. Não. Vereador Gessé Silva. Não. Vereador João Vidal. Ausente. Está ausente. Vereador Bilili. Não. Vereadora Lorene. Sim. Vereadora Graça. Não. Vereador Neneca. Não. Vereador Noilton Ramos. Ausente. Vereador Nunes Coelho. Não. Vereador Orestes Vanoni. Não. Vereador Digão. Não. Vereador Rodson Lima Bob. Não. Vereadora Vivi da Rádio. Não. 16 votos sim, senhor presidente. Foram obtidos 16 votos Não. não e 1 voto sim. Portanto, declaro rejeitado o projeto de decreto legislativo número 18, ou seja, as contas do prefeito foram aprovadas. Conforme o artigo 224 do inciso 10º, não há justificativa de voto e não havendo mais nada a deliberar, agradeço a presença de todos e vamos iniciar uma próxima sessão para discutir o próximo parecer. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. O artigo 31 da Constituição da República estabelece que compete à Câmara Municipal realizar a fiscalização do município mediante um sistema denominado controle externo. De forma resumida, esse controle externo é realizado pela Câmara Municipal com o auxílio de um órgão técnico denominado Tribunal de Contas. A cada ano, os auditores do Tribunal de Contas coletam informações sobre a administração do município e elaboram um relatório. O relatório é julgado pelo próprio tribunal após a ampla defesa do interessado, no caso, o prefeito auditado. O resultado desse processo é denominado parecer prévio. O parecer prévio encaminhado à Câmara Municipal, a quem compete confirmá-lo ou rejeitá-lo. Ao confirmar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, o plenário da Câmara fará nada mais, nada menos que julgar as contas do prefeito municipal, em última instância, na esfera política administrativa. É justamente para isso que a Câmara Municipal de Taubaté reúne-se na manhã desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2017. Nesta sessão, serão julgadas as contas do prefeito municipal de Taubaté referente ao exercício de 2014, por meio do acolhimento ou da rejeição do parecer prévio, favorável, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para que não pairem dúvidas sobre a forma de deliberação, relembro aqui que diz a Constituição da República no parágrafo 2º do artigo 31. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito deve anualmente prestar. Só deixará de prevalecer a decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Desta forma, o parecer prévio que o Tribunal de Contas emitiu é que é favorável às contas do prefeito municipal. Só deixará de prevalecer se 13 dos vereadores votarem sim ao projeto de decreto legislativo que será colocado em votação ao final dos trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Bonerge. Presente. Vereador Dentinho. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereadora Goretti. Presente. Vereador Guará Filho. Presente. Vereador Gessé Silva. Presente. Vereador João Vidal. Ausente. Vereador Bilili. Presente. Vereadora Lorene. Presente. Vereadora Graça. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Noilton Ramos. Está presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Vanoni. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Rodson Lima Bob. Presente. Vereadora Vivi da Rádio. Presente. 17 vereadores, presidente. Senhor secretário, peço que leia o item único da pauta. ...18 vereadores, senhor presidente. Rejeita o parecer
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do prefeito municipal de Taubaté no exercício 2014. Em discussão, Lorene. Lorene. Digão. Digão. Carbone. Carbone. Mais algum vereador? Guará Filho. Guará. Eu queria almoçar, pessoal. Pelo amor de Deus. Na verdade, o vereador Guará, como é relator da matéria, vereador, você tem tanto a prioridade de falar no início ou no fim. Aí, Vossa Excelência, fique à vontade. Pode ser no final mesmo. Então, está encerrada as inscrições para discussão. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Lorene. Bom dia ainda, quase tarde. Então, dando continuidade ao encaminhamento do voto sobre as contas do ano de 2014, eu quero deixar claro para a população que o interessante é a gente poder educar o processo, tornar ele compreensível para quem nos escuta. Eu sei que as falas, o palavreado, às vezes é um pouco difícil, às vezes técnico para entender, mas vale a pena entender que a gente não está votando o orçamento feito por um ou por outro prefeito, e sim a execução dele, e que a execução deve ser cumprida, né? Porque é uma lei. Então, dentro da previsão legal, o cumprimento da lei tem que ser feito, além também das contratações e das ferramentas de gestão, como eu apontei anteriormente. A cobrança de dívidas. Então, a cidade de Taubaté perdeu dinheiro, R$500 mil, R$500 mil, por ingerência, por falta de cobrança de dívida, fez licitações erradas, tudo isso no ano de 2003, e o relatório prévio do Tribunal do Ministério Público de Contas reprovou as contas, né? Sendo o voto político do relator lá, conselheiro do Tribunal de Contas, que aprovou as contas ao final, porque considerou que o peso maior era pela aprovação, e assim fez. Sobre as contas de 2014, que a gente vem discutir aqui agora, eu farei voto favorável às contas do prefeito, porque ele continuou no ano de 2014 incorrendo em erro e em ilegalidades de acordo com a previsão legal, com a lei de responsabilidade fiscal, mas a análise do que foi feito de forma errônea, que prejudica o dinheiro público, que prejudica a cidade de Taubaté na qualidade do serviço público, vai ser analisado em separado. Então, o Ministério Público de Contas está analisando separadamente um caso grave das contas de 2014. Por ser analisado separadamente, o restante das contas eu votarei favorável, e num futuro aí o prefeito municipal vai se responsabilizar pelo que ele fez de errado na gestão do dinheiro público do povo de Taubaté no ano de 2014. E foi o seguinte, foi um convênio firmado com a FUST e que está agora estourando aí, porque não adianta, né? A gente faz coisa errada sem planejamento. E lembrar o pastor Nunes aqui que planejamento, ele me citou para falar do planejamento, eu não quis interromper, vou falar agora. Tem que ter planejamento, sim, dá para saber quantos filhos vão nascer, sim. Para isso existem os institutos de pesquisa, né, de geografia. Um país, imagina se fosse feito simploriamente assim, né? Não sei quantas crianças vão nascer, então tem como planejar o recurso, planejar a quantidade de creche, as vagas, dá para fazer e tem que ser feito. Se não fosse feito, viveríamos num mundo em estágio de calamidade, né? As coisas já não vão muito bem mesmo, é difícil, né? Questão orçamentária, as crises, elas são vivenciadas no mundo inteiro, né? A crise do capital, a crise dos processos de produção, das empresas, das indústrias, é uma crise que acontece no mundo como um todo, mas as previsões econômicas, né? Tem que ser feito. Você quer planejar quando você vai ter o seu filho na sua casa, você organiza
organiza o seu orçamento. Então, é um paralelo feito com o orçamento da nossa casa também, o que deve ser feito no orçamento público. E em 2014, a falha foi para instruir as pessoas somente, para registrar, um convênio no valor de 13 milhões e meio de reais com a FUST, e é assim que as coisas acontecem. A gente faz errado no começo, sem planejamento, pode demorar anos, mas o resultado aparece depois. E agora está aparecendo, né? O Ministério Público está pressionando a Prefeitura de Taubaté, vamos ter mais de 1.000 desempregados, que são os servidores contratados pela FUST, porque foi contratado de forma ilegal, incongruente, errônea. Então, corre o risco aí do convênio com a FUST se encerrar, se o prefeito municipal, se a Prefeitura Municipal não conseguir achar uma alternativa legal e correta em que ela possa se ajustar. E aí eu vou ler para vocês aqui o trecho do Tribunal de Contas, para quem quiser nos acompanhar. A fiscalização endossada pela GDF em seu relatório apontou incoerências. Dentre elas, a ausência de justificativa para firmar o convênio, o termo aditivo, não encaminhamento do plano de trabalho, ausência de documentação comprobatória da adequação da despesa aos planos orçamentários. De novo, aconteceu em 2013, os colegas vereadores justificaram que o orçamento de 2013 não foi feito pelo prefeito Ortiz Júnior. O de 2014 foi. E não foi previsto no orçamento fazer um convênio de 13 milhões de reais com a FUST, e foi feito. E o Tribunal de Contas aprovou, porque a gente tem que planejar de verdade, fazer as coisas com coerência e com compromisso com a cidade, com um orçamento verdadeiro. Tem dinheiro, vai fazer. Não tem dinheiro, não vai fazer, para não sair podendo falar aí o que quiser. Eu vou fazer o que você quiser, porque aí sem um orçamento claro, definido, específico, o dinheiro fica solto e eu gasto como eu bem entender, conforme a minha conveniência, conforme a pressão dos vereadores aqui. Os vereadores vêm, fazem o papel deles de defender a população, de apresentar as demandas, sobem aqui, falam em defesa de um ponto ou outro que está gritante, tá, né, sério, lab clean, o vereador Bob fala bastante. Então, aí o prefeito deixa o orçamento solto, ele pode fazer conforme a pressão, conforme a conveniência. E não é assim que as coisas têm que ser feitas numa cidade planejada, numa cidade para o futuro, que cuida bem das suas pessoas, que planeja as suas ruas, que faz o serviço de saúde ser feito com qualidade. Falou também da estimativa do impacto orçamentário financeiro, que não tinha nesse contrato, da realização de despesas sem prévio empenho, da falta de remessa e notificação da celebração do convênio à Câmara Municipal, da supressão de cláusulas essenciais no termo de convênio, não encaminhamento da publicação do extrato do convênio, remessa intempestiva dos documentos ao Tribunal de Contas, além de serem documentos incompletos, a ausência de fundamentação legal que dá guarida aos ajustes formalizados entre Unital e FUST, encaminhamento de documentos não referentes ao convênio de que trata este relatório, mas sim ao convênio entre a Prefeitura de Taubaté e a Unital, dentre outras irregularidades. Então, foram alguns dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, só que esse fato, por ser muito grave, por sinal, vai ser avaliado de forma apartada pelo Tribunal, foi a opção que foi feita. Então, ao restante das contas do prefeito, eu farei voto favorável, considerando e explicando para a população que houve essa falha grave e que está sendo cobrada agora da população, dos funcionários que estão aflitos, né, da FUST para o convênio nas creches, porque não sabe o que vai ser deles, vai ter convênio, não vai ter convênio, eles vão ter trabalho, eles não terão mais. Então, isso são incongruências da falta de responsabilidade na gestão fiscal, tá? Gestão fiscal é a gestão das contas da cidade, do dinheiro público que é meu, é seu, é de todos nós e poderia ser gasto com mais eficiência, trazendo ainda melhorias maiores para a cidade de Taubaté, porque a gente tem dinheiro e a gente tem potencial para ser modelo no mundo. Obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Digão. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectadores da Câmara, um bom dia novamente. Senhor presidente, gostaria de mais uma vez se manifestar sobre a questão das contas do prefeito.
dizer que realmente a questão do planejamento ela tem que ser muito bem feita, muito bem elaborada por qualquer gestor. Quando a gente discute aqui na Câmara Municipal o andamento da administração pública, a gente é lógico que a gente cobra, a gente denuncia, a gente critica, porque realmente alguns setores precisam um pouco mais de planejamento, precisam um pouco mais de dedicação do poder público nas tarefas do dia a dia. E a gente vem percebendo isso diariamente no nosso trabalho de fiscalização, acompanhando os gastos de dinheiro público, acompanhando as obras, e no meu entendimento algumas realmente sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de fiscalização pelo poder público. Mas, quando a gente vê a questão das contas, nós não podemos ser de forma nenhuma levianos. Leviano que eu falo no sentido de verificar uma situação no apontamento técnico do Tribunal de Contas e fazer um julgamento contrário ao que aconteceu. Eu vejo o papel da nobre vereadora Lorene como fundamental, como importante, que realmente a questão dos critérios adotados tem que ser olhado de uma forma clara e objetiva. O orçamento de 2013, que era referente à gestão anterior do ex-prefeito Roberto Peixoto, deixou qualquer um assustado. E nós não podemos esquecer, sem dúvida nenhuma, que o 2012 foi o ano que o prefeito teve mais desespero em fechar as contas. Porque nos outros anos, olha, José, o que se fazia com o dinheiro público aqui no mandato anterior, olha, foi uma tragédia para qualquer cofres públicos aqui no município de Taubaté. Agora, esse trabalho feito e apontado, eu sempre segui a questão dos critérios técnicos do Tribunal de Contas. Vários apontamentos feitos pelo tribunal, vários apontamentos. E quando a gente está com o relatório final aqui, a gente vem apontando algumas questões que a gente vem falando no dia a dia. Acho que todos os vereadores vêm apontando algumas falhas e os apontamentos constantes em relação aos gastos públicos. Isso é preocupante, porque quando se aponta em 2, 3, 4 anos a mesma coisa, uma hora pode ter as contas rejeitadas, né? E cito aqui a questão do plano de gestão integrada de resíduos sólidos e o plano de mobilidade urbana. São dois critérios difíceis e dois critérios que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem apontando constantemente ao fechamento das contas. Então, a administração pública ela tem que ter esse olhar um pouco preocupado com essa situação, que nós estamos aí com a PPP do lixo e estamos aí com a questão do plano de mobilidade urbana e que vem sendo apontado desde 2013. Então, já deu um lembrete aí ao prefeito e ao setor de contas da Prefeitura Municipal de Taubaté, o Departamento Financeiro, que amanhã podemos ter surpresa em outras contas aqui julgadas pelo Tribunal de Contas. Não significa que hoje nós estamos votando uma conta, 2013, que 2014, 2015, 2016 possa ter o mesmo êxito. Agora, o que me chama mais atenção e que me fez votar favoravelmente e seguindo também a questão do Tribunal de Contas em razão recorrente, vez que os resultados financeiros apurados no seu balanço patrimonial no encerramento do exercício foi superavitário em 34.760.000. Então, mostra que o município teve essa preocupação, economizou dinheiro público em 34 milhões de reais num ano complicadíssimo. Um ano que tinha acabado de sair o ex-prefeito Roberto Peixoto, que sucateou a máquina pública, deixou aí só de carros abandonados do DLP, tinha mais de 150 carros abandonados. Os prédios públicos, os postos médicos, estavam todos sem exceção sucateados. Escolas, né, sem nenhum tipo de manutenção, inclusive escolas novas. Cito aqui a escola do Santa Teresa, que tinha acabado de ser construída e no ano 2013 teve que passar por nova manutenção porque a escola estava caindo, literalmente estava caindo. Então, realmente, eu voto favoravelmente ao projeto, apontando essas questões que o Tribunal de Contas vem apontando, vem fazendo alguns apontamentos. Também cito aqui
a questão dos apontamentos, que foi feito o reexame em todas as matérias e também o reexame aceito pelo tribunal. Então são coisas que a gente tem que ser honesto em de falar que realmente, nesse caso, a prefeitura agiu conforme a lei, agiu de forma serena, tranquila, enxugando de todos os lados. Nós sabemos que muitas questões foram prejudicadas por essa situação, mas vejo com bons olhos a questão financeira do município de Taubaté. Espero que nos próximos anos também a gente possa passar por uma situação. Pois não, vereador José? Fazendo coro com a sua fala, eu tive a oportunidade de acompanhar logo no início os trabalhos ali e a forma que foi encontrada realmente, e às vezes uma atitude, uma ação na área das finanças, que era o ralo ali mesmo, né? Então era a torneira que deveria ser fechada naquele momento para que pudesse replanejar, rever coisas impopulares também para o funcionalismo, que não concordou com muitas ações, mas devido a essas ações logo no começo, que foi possível ter essa economia que deu essa tranquilidade para que outros trabalhos, outras coisas de prioridade pudessem ser feitas. Obrigado, vereador Gessé, mas vejo com outros olhos. Eu acho que a situação financeira do município de Taubaté passou por vários setores. Eu não vejo a questão só a Secretaria de Finanças responsável por essa mágica que foi feita, não. Eu acho que nós tivemos o compromisso de secretários idôneos, secretários que mostraram competência em busca do dinheiro público, de preservar a questão do dinheiro público. Vejo a prefeitura, no caso do prefeito, de tentar conter gastos absurdos que aconteciam no mandato passado, sem nenhum tipo de critério. Evitou-se as questões das compras emergenciais, que era um gargalo e um ralo sem fundo aqui no município de Taubaté, que constantemente ocorriam no mandato passado. Obras, todas elas aconteciam de forma emergencial. Parece que no município de Taubaté, no mandato passado, rezava-se para acontecer tragédias para que fosse feito elencadas as compras emergenciais. E hoje eu voto com muita tranquilidade a questão das contas do atual prefeito, e sou aqui um ferrenho, me chamam até de opositor pela atual administração, mas meu papel é esse e vou continuar sendo, mas a gente tem que ser justo. E sou justo nas minhas ações. Quando a gente fala do gasto do dinheiro público, o dinheiro nosso, a gente faz o que a gente quer com ele. Aí, quando o dinheiro é da população, eu acho que nós temos que zelar cada vez mais. E esse dinheiro é sagrado, do meu ponto de vista. Então, o que eu vejo que a prefeitura está acertadamente fazendo é controlando o gasto do dinheiro público, tentando gastar na questão da prioridade, elencando a prioridade, mas muitas ações ainda têm que ser feitas pelo poder público para que a gente possa sair em alguns setores, e friso muito bem, em alguns setores, melhorar a qualidade de vida do taubatiano. Então, voto mais uma vez favorável à questão das contas, vejo com bons olhos, espero que no decorrer dos anos a gente também venha aqui nessa tribuna poder defender o gasto do dinheiro público. A partir do momento que as contas também tiverem apontamentos e rejeitados pelo Tribunal de Contas, também faremos os nossos apontamentos de forma concisa para que o município possa zelar cada vez mais pelo dinheiro público. Então, manifesto meu voto favoravelmente, novamente, ao projeto e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Próximo vereador, inscrito o vereador Douglas Carboni. Bom dia novamente, senhores vereadores, senhor presidente, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet, munícipes aqui presentes. Quero só registrar, senhor presidente, que colocado pela vereadora Lorene a questão da FUST, né? Mas eu quero só relembrar que no final de 2013, vereador Bilili, as unidades de educação infantil iam ter um colapso. Por quê? Porque as crianças, né, precisam, por exemplo, dos cuidadores, que hoje a gente tem aí nas unidades de educação infantil, vereador Bonerge. E eles teriam que ser demitidos porque teve um apontamento aí, uma recomendação do Ministério Público. Que é aí mais uma lambança que o ex-prefeito Roberto Peixoto fez de contratação ilegal dentro da administração pública. E aí o prefeito, junto com a Universidade de Taubaté,
celebrar um convênio que está sendo discutido apartado, inclusive dentro desse processo, para garantir o atendimento das nossas crianças nas escolas do município de Taubaté, principalmente nas creches. Se o prefeito errou nesse sentido, parabéns, prefeito. Porque as crianças têm que ser prioridade dentro do orçamento público. Orçamento público nada mais é que um recurso para ser investido na própria população. E eu me lembro muito bem, naquele período, quando os funcionários, saiu uma notícia pela imprensa, que os funcionários teriam que ser demitidos, há um desespero, um alvoroço imenso, principalmente para resolver o problema da questão da educação infantil do município. E aí como é que nós íamos atender o bebezinho na creche? O bebezinho que fica na creche, meus senhores. Esta é, assim, a responsabilidade da gestão pública. E eu discordo da vereadora Lorene quando ela fala que o exercício do orçamento de 2013, o prefeito tinha que cumprir a risca. Se ele cumprisse, ia continuar as maracutaias na prefeitura. O prefeito Ortiz Júnior teve que colocar o trem no trilho. Porque o exercício do orçamento de 2013 era uma catástrofe para a gestão pública. O vereador Digão, atento à questão orçamentária desta casa também, porque já foi presidente da Comissão de Finanças, foi presidente da Comissão de Justiça. O final do exercício de qualquer prefeito é você analisar o quanto que ele tinha de recurso, quanto que ele gastou. E sabe o maior problema dos prefeitos, e principalmente o que deixou a herança do ex-prefeito Roberto Peixoto, e aí muito bem lembrado pelo vereador Guará, é a lei de responsabilidade fiscal, que nada mais é, o prefeito ele recebe 100 milhões e gasta 140, não pode fazer isso, não pode. E mais, senhores vereadores, colocando a cidade em risco, inclusive de receber verbas federais. Por que hoje a gente recebe emenda parlamentar? Sexta-feira eu recebi o deputado Orlando Silva aqui nessa cidade, que liberou R$400 mil para a Prefeitura de Taubaté para fazer algumas reformas. E também comprar algumas coisas para a área de saúde. Sabe por que Taubaté recebeu isso? Porque tem um CND, consegue dar as certidões que o governo precisa para receber esse recurso. Senão não poderia nem receber. O prefeito de Cruzeiro, meu amigo Thales Gabriel, olha a herança que ele recebeu da ex-prefeita. Se um deputado quiser dar recurso da emenda parlamentar para a cidade de Cruzeiro, não pode. A cidade de Cruzeiro não pode receber recurso, porque ela está negativada na União, vereador Digão. Não pode receber recurso. Está lá a Santa Casa, um desespero. Então, só para relembrar essa questão e finalizar, comprometi com os vereadores que era 3 minutos, mas a ponta de tudo isso é o serviço público que tem que ser prestado à população. Seja na educação, seja na saúde, seja na segurança pública, seja ela na limpeza. Então, acho que nós temos que discutir práticas, vereador Bob. Na prática, o que se resolveu? Então, você atendeu a população? Atendeu. Então, pronto, acabou. É o que mais importa para nós, é o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Guará Filho. Bom dia novamente, senhor presidente, nobres colegas vereadores, munícipes aqui presentes. Eu venho falar como relator aí na Comissão de Finanças sobre as contas do prefeito de 2014, ressaltar, já como o vereador Douglas Carboni disse, o retorno de Taubaté com uma CND aí sem problema nenhum, Taubaté podendo receber recurso federal, recurso dos estados, e isso é muito importante para a nossa cidade de Taubaté. Referente ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado, referente ao convênio da Unital, o que a gente tem que analisar? Isso está apartado, isso teve apontamento em 2014, teve 2015, vamos deixar o tribunal decidir. Só que o prefeito
ele está para executar o orçamento, mas principalmente a bem do serviço público. Educação é prioridade, saúde é prioridade, educação é prioridade. Então, pelo bem do serviço público, pois não, senhor vereador Alexandre? Revisão salarial dos servidores também, sem dúvida alguma. E isso é uma bandeira que eu sempre briguei todos os anos e vou continuar brigando, sem dúvida alguma. Mas, voltando ao assunto aqui em tela, que é o orçamento municipal e a audiência para aprovação de contas do prefeito, não de reajuste, a gente tem sim que priorizar. Educação é prioridade. E a bem do serviço público, ele priorizou. Vamos deixar para o Tribunal de Contas do Estado rever essa situação, ver o que pode ser feito. Mas eu duvido que vai vir uma decisão para acabar com esse serviço importante que é esse convênio da Unital com os servidores, também com a Fundação de Taubaté. Então, deixar aqui, para ser breve também, o nosso parecer favorável aí à aprovação de contas do prefeito 2014. Os vereadores já ilustraram bastante e eram essas minhas considerações, senhor presidente. Olha lá, 12 segundos. Encerrada a discussão, vamos ao processo de votação. Conforme o inciso 5º do artigo 224 do Regimento Interno, repito que não há encaminhamento de voto e passamos, portanto, à deliberação. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de decreto legislativo número 17 de 2017. A votação será nominal e o presidente tem direito a voto. Os vereadores que quiserem aprovar as contas do prefeito devem responder não. E os vereadores que quiserem rejeitar as contas do prefeito devem responder sim. Alguma dúvida? Não, né? Não havendo mais dúvidas, senhor secretário, faça a verificação de presença. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Bonerge. Presente. Vereador Dentinho. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereadora Goretti. Presente. Vereador Guará Filho. Presente. Vereador Gessé Silva. Presente. Vereador João Vidal. Ausente. Vereador Bilili. Presente. Vereadora Lorene. Presente. Vereadora Graça. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Noilton Ramos. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Orestes Vanoni. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Rodson Lima Bob. Presente. Vereadora Vivida Rádio. Presente. 18 vereadores presentes, senhor presidente. Temos quórum para votar. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura do artigo 1º do decreto. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do prefeito de Taubaté referentes ao exercício 2014. Passamos então à votação nominal. Vereador Alexandre Vilela. Não. Vereador Bonerge. Não. Vereador Dentinho. Não. Vereador Diego Fonseca. Não. Vereador Douglas Carboni. Não. Vereadora Goretti. Não, Goretti. Não, não. Vereador Guará Filho. Não. Vereador Gessé Silva. Não. Vereador João Vidal, ausente. Vereador Bilili. Não. Vereadora Lorene. Não. Vereadora Graça. Não. Vereador Neneca. Não. Vereador Noilton Ramos. Não. Vereador Orestes Vanoni. Não. Vereador Nunes Coelho. Não. Vereador Digão.
Não. Vereador Rodson Lima Bob. Não. Vereadora Vivi da Rádio. Não. 18 votos não, senhor presidente. Rejeitado o projeto de decreto legislativo número 17 de 2017, ou seja, as contas do prefeito foram aprovadas. Não havendo mais nada a deliberar, declaro encerrado esta sessão.